bem, pessoal? Uma dica muito legal aqui para o marista, certo? Conceitos de densidade, pressão e um conceito interessante e de aplicabilidade que é o empuxo. Em primeiro lugar, pessoal, densidade, a concentração da massa pelo volume, correto? Você vai ter um determinado espaço, correto? Imagina assim. E quanto de massa eu posso colocar dentro desse espaço, dentro desse volume? Então, quanto maior essa divisão da massa pelo volume, maior você vai ter a densidade de um material, por exemplo, correto? Importante dica, importante item, cuide bastante a unidade, correto? Principalmente para fazer algum link, algum detalhamento com a parte de química também, correto? A disciplina é física, mas como é ciência da natureza, nós podemos encaixar a unidade, certo? Quanto ao conceito de densidade, geralmente é quilograma por metro cúbico, geralmente é grama por centímetro cúbico, mas eu posso também ter miligrama, certo? Eu posso ter mililitro. Cuidado que esse assunto é um assunto bastante abrangente dentro do contexto da ciência da natureza. Outro detalhamento também é o conceito de pressão. Pressão é uma grandeza do tipo escalar, ela não é vetorial, por favor, por mais que apareça a força aqui, ó. Isso aqui é o módulo da força dividido por uma determinada área. Quanto de força perpendicular é aplicado em cima de uma área determinada, correto? Eu posso garantir esse valor da pressão. Força sobre a área. Pressão. Aqui Newton por metro quadrado, que dá o Pascal, uma unidade importante dentro da ciência da natureza, grandeza escalar, pressão. E tem aquele joguete aqui, ó. Para uma mesma força, quão menor for a área, nós vamos ter a pressão sendo obrigatoriamente maior, tá? Menor a área, maior é o efeito da pressão. Pensa na agulha, tá? Pensa numa faca que está cortando, certo? A agulha ela é bem fininha, porque ela tem o quê? Tem pequena área e o efeito da pressão é grande. Mesmo com pouca força, quando é aplicado, por exemplo, né, uma vacina, quando se vai retirar sangue, certo? Se usa uma agulha, a área sendo pequena, o efeito da pressão é grande, mesmo com pouca força, certo? Um importante item aqui é que vocês visualizem o conceito de pressão, certo? Força por área. Quando uma faca, por exemplo, ela está cega, certo? Cega, no modo de dizer, né? Você vai afiar a faca e ela vai ficar com uma área menor e obrigatoriamente o efeito de cortar vai ser, então, menor a área do fio, maior é o efeito da pressão. E depois, para complementar a nossa dica, né? A nossa de olho na dica do marista, né? Nós temos aqui o empuxo, que é uma grandeza vetorial, certo? É uma força que é aplicada pelo líquido, é importante que vocês entendam isso. Só vai acontecer o empuxo quando você ou colocar o objeto totalmente dentro do líquido ou esse objeto estiver parcialmente mergulhado no líquido. Esse termo parcial significa o quê? Esse termo parcial significa estar flutuando, certo? Mas, direcionando, trabalhando a ideia de empuxo, é um vetor. E, portanto, é uma força que o corpo recebe em função de estar colocado no líquido, tem uma direção vertical, sempre o empuxo é vertical, sempre de baixo para cima. E, um detalhe, como calcular o empuxo? O empuxo depende do volume de líquido deslocado. Quanto mais volumoso é o corpo que você coloca dentro do líquido, maior vai ser o empuxo. Então, mais volume de corpo, mais líquido desloca. Quanto mais denso é o líquido, maior é o empuxo. Ou seja, a densidade do líquido, se tu pegar duas porções de água doce, né, água do rio, tem uma densidade menor que a água, no caso do mar, que tem uma densidade maior.
Então, quanto mais denso for o líquido, a densidade do líquido, maior vai ser o empuxo. E a gravidade, sendo também o local, quanto maior a gravidade do local, certo? Nós vamos ter uma medida de empuxo maior. Sempre empuxo sendo força, a unidade é Newton. Chama a tua atenção para complementar a dica no seguinte: quando você coloca um objeto totalmente dentro do líquido e ele for mais denso do que o líquido, a tendência é que ele desça, tá? Pela lógica, maior densidade do objeto, ele vai ocupar o espaço que é do líquido, vai ter um empuxo, mas ele é mais denso do que o líquido, então o peso é maior que o empuxo, então ele afunda, tá? Se tu colocar o objeto totalmente dentro do líquido, tá? E ele ficar parado dentro do líquido, certo? A densidade do corpo e a densidade do líquido praticamente vão ser o quê? Vão ser iguais. E aí então o empuxo e o peso, o empuxo, que é a força do líquido, e o peso do objeto se anulam. Agora tem aquele detalhe, por exemplo, se tu pegar uma bola de plástico, certo? Ela tem uma densidade menor que a densidade do líquido, no caso a água. Pegando um tanque, pegando por exemplo uma piscina, e tu coloca totalmente dentro do líquido, tá? Dentro da água, leva ao fundo da piscina, leva ao fundo do tanque e depois solta a bola. Essa bola, ela vem obrigatoriamente à tona. A densidade do líquido é superior à densidade do corpo, então o empuxo é maior que o peso enquanto o objeto estiver dentro do líquido. Agora, se tu lembrou no começo da dica, o empuxo só aparece quando o corpo está dentro do líquido, tá? Então, obrigatoriamente, quando ele sair do líquido, a tendência do empuxo é desaparecer. Certo, pessoal? Um abraço!